Olá, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal A Voz do Livro. E nós estamos lendo aqui o livro Orgulho e Preconceito. Espero que você goste. E no vídeo de hoje estamos trazendo o capítulo 9. Lembrar a você que no capítulo 8, Elizabeth informou que sua irmã estava pior do resfriado. Capítulo 9. Vou baixar um pouco aqui o áudio dessa musiquinha. Capítulo 9. Elizabeth passou a maior parte da noite no quarto de sua irmã e, pela manhã, teve o prazer de ser capaz de dar uma resposta tolerável às perguntas que, muito cedo, recebera de Mr. Bingley por uma criada e, algum tempo depois, das duas elegantes damas que visitavam as irmãs dele. Apesar dessa melhora, porém, pediu que uma mensagem fosse enviada a Longbourn, desejando que sua mãe visitasse Jane e formasse sua própria opinião sobre sua situação. A nota foi enviada imediatamente e seu conteúdo foi rapidamente cumprido. Mr. Bennet, acompanhada por suas duas filhas mais novas, chegara a Netfield logo depois do desjejum da família. Tivesse encontrado Jane em alguma situação de perigo aparente, Miss Bennet teria ficado muito triste. Mas estando satisfeita em ver que sua enfermidade não era alarmante, não tinha nenhum desejo de que se recuperasse imediatamente, pois a melhora de sua saúde certamente a removeria de Netfield. Não aceitou, portanto, a proposta de sua filha de ser levada para casa. Tampouco o boticário, que seria o médico, que chegou quase à mesma hora. Pensou que isso fosse aconselhável. Depois de se sentar um pouco com Jane, ao aparecimento e convite de Miss Bingley, a mãe e as três filhas se juntaram a ela na sala de desjejum. Bingley as saudou com esperanças de que Mr. Bennet não tivesse encontrado Miss Bennet pior do que esperava. De certo que sim, meu senhor, foi sua resposta. Ainda está muito doente para ser removida. Miss Jones diz que não devemos pensar em levá-la, devemos abusar um pouco mais de sua bondade. Removida, exclamou Bingley, não devemos pensar nisso. Minha irmã, estou certo, não aceitará a sua remoção. Você pode confiar, senhora, disse Miss Bingley, com fria civilidade, que Miss Bennet receberá toda a atenção possível enquanto permanecer conosco. Mr. Bennet foi profusa em seus agradecimentos. Estou certa, ela acrescentou, de que se não fosse por tais bons amigos, não saberia o que seria dela, pois realmente está enferma e sofre muitíssimo, embora com a maior paciência do mundo, que sempre foi o modo dela, pois ela tem, sem exceção, o temperamento mais doce que já encontrei. Frequentemente digo às minhas outras meninas que elas não são nada comparadas a ela. Tem uma agradável sala aqui, Mr. Bingley, e uma encantadora vista para o passeio de cascalho. Não conheço um lugar na região que seja igual a Netfield. Espero que não pensará em abandoná-lo rapidamente, embora seu arrendamento seja de curto tempo. Seja o que eu fizer, será rápido, ele respondeu. E, portanto, se resolvesse deixar Netfield, provavelmente iria em 5 minutos. No momento, porém, me considero bem instalado aqui. Isso é exatamente o que esperaria de você, disse Elizabeth. Você começa a me compreender, não? Exclamou ele, voltando-se para ela. Oh, sim, compreendo perfeitamente. Gostaria de tomar isso como um elogio, mas, por ser tão facilmente entendido, temo que seja piedoso. É o que é. Não quer dizer que é um caráter profundo e intrigado, seja mais ou menos estimável do que um como o seu. Lizzie, exclamou sua mãe, lembre-se de onde você está e não se comporte da maneira com a qual está acostumada a fazer em casa. Eu não sabia, continuou Bingley imediatamente, que fosse uma estudiosa de caracteres. Deve ser um estudo interessante? Sim, mas caracteres intrincados são os mais divertidos. Eles têm, ao menos, esta vantagem. O campo, disse Darcy, pode, em geral, suprir bem poucos assuntos para tal estudo, em uma vizinhança interiorana.
Você se move em uma sociedade bem restrita e imutável. Mas as próprias pessoas mudam tanto que sempre há algo novo para observar nelas de tempos em tempos. Sim, de fato, exclamou Mr. Bennet, ofendida pela maneira dele ao se referir a uma vizinhança interiorana. Asseguro-lhe que, no campo, há muito do que ocorre numa cidade. Todos se surpreenderam e Darcy, depois de olhar para ela por um instante, virou-se em silêncio. Mr. Bennet, que imaginara ter conquistado uma grande vitória sobre ele, continuou em seu triunfo. Não posso entender o porquê de Londres ter uma grande vantagem sobre o campo. De minha parte, exceto as lojas e os espaços públicos, o campo é muito mais agradável. Não é, Mr. Bingley? Quando estou no campo, ele respondeu, nunca desejo deixá-lo. E quando estou na cidade, é quase a mesma coisa. Ambas têm suas vantagens e posso estar igualmente feliz em ambos. Sim, isso é porque você tem a disposição certa. Mas aquele cavalheiro, olhando para Darcy, parecia pensar que o campo era um absoluto nada. Realmente, mamãe, você está enganada, disse Elizabeth, corando pela sua mãe. Você não compreendeu Mr. Darcy por completo. Ele apenas quis dizer que não havia uma variedade de pessoas a se encontrar no campo, tanto quanto na cidade, o que deve reconhecer ser verdade. Certamente, minha querida, ninguém disse que havia, mas quanto a não encontrar muitas pessoas nesses arredores, acredito que há poucas cidades maiores. Sei que jantamos com 24 famílias. Nada, além da preocupação com Elizabeth, poderia habilitar Bingley a manter sua aparência. Sua irmã era menos delicada e dirigia os olhos para Mr. Darcy com um sorriso muito expressivo. Elizabeth, com o objetivo de dizer algo que poderia desviar os pensamentos de sua mãe, agora perguntava a ela se Charlotte e Lucas estiverem em Longbourn desde que ela saíra. Sim, ela nos visitou ontem com seu pai. Que homem agradável, Sr. William. Não acha, Mr. Bingley? Um homem de tanto estilo, tão gentil e tranquilo. Ele sempre tem algo a dizer para todos. Este é meu conceito de um bom berço. E aquelas pessoas que se imaginam muito importantes e nunca abrem suas bocas, muitos se equivocam sobre o assunto. Charlotte jantou com vocês? Não, ela foi para casa. Imagino que era necessária por causa dos empadões de carne. De minha parte, Miss Bingley sempre mantém empregados que possam fazer seu próprio trabalho. Minhas filhas são criadas bem diferentes, mas cada um deve julgar por si mesmo. E as Lucas são excelentes meninas, lhe garanto. É uma pena que não sejam bonitas. Não que ache Charlotte tão rústica assim, pois ela é nossa amiga íntima. Ela parece ser uma jovem bastante agradável. Oh, querido, sim, mas você deve reconhecer que é bem rústica. A própria Lady Lucas, com frequência, diz isso e inveja a beleza de Jenny. Não gosto de me gabar de minha própria filha, mas com certeza, Jenny, não se vê alguém tão comumente bonita. É o que todos dizem, não confio em minha própria parcialidade. Quando ela tinha apenas 15 anos, havia um homem na cidade com meu irmão Gardiner que se apaixonou tanto por ela que minha cunhada estava certa de que a pediria em casamento antes de partir. Porém, ele não o fez. Talvez a achasse muito jovem. Entretanto, escreveu alguns versos para ela e eram muito bonitos. E assim terminou sua afeição, disse Elizabeth, impaciente. Houve muitos, imagino, arrebatados da mesma maneira. Perguntou-me quem foi o primeiro a descobrir a eficácia da poesia e encorajar o amor. Acostumei-me a considerar a poesia o alimento do amor, disse Darcy. De um amor refinado, determinado e saudável. Pode ser. Qualquer coisa nutre o que já é forte. Mas se for apenas um tipo leve e menos inclinação, estou convencida de que um bom soneto o fará perecer completamente de fome. Darcy apenas sorriu, e a pausa geral que se seguiu fez Elizabeth tremer. Menos por sua mãe, do que por novamente se expor.
Ela ansiou falar, mas em nada pôde pensar. E depois de um curto silêncio, Mr. Bennet começou a repetir seus agradecimentos a Mr. Bingley por sua bondade para com Jenny, desculpando-se pelo incômodo com Lizzie. Mr. Bingley foi sinceramente polido em sua resposta e obrigou sua irmã mais jovem a também ser educada e a dizer o que a ocasião exigia. Ela desempenhou seu papel de fato, sem muita graciosidade, mas Mr. Bennet ficou satisfeita e logo depois pediu sua carruagem. Com esse sinal, a mais jovem de suas filhas se colocou diante. As duas jovens se colocou adiante. As duas jovens estiveram cochichando entre si durante toda a visita. E o resultado disso foi que a mais jovem deveria cobrar Mr. Bingley por ter prometido, em sua primeira visita ao campo, oferecer um baile em Netfield. Lídia era uma garota de 15 anos, saudável e bem crescida, com um belo semblante e uma feição bem-humorada, a favorita de sua mãe, cuja afeição levava a público desde tenra idade. Tinha um ânimo bruto e uma espécie de auto-importância natural que a atenção dos oficiais para quem os bons jantares de seu tio e suas próprias maneiras a recomendara, aumentara em garantia. Estava no mesmo nível, portanto, para se dirigir a Mr. Bingley sobre o assunto do baile e, abruptamente, o lembrou de sua promessa, acrescentando que seria a coisa mais vergonhosa do mundo se não a mantivesse. A resposta dele a esse súbito ataque foi prazerosa aos ouvidos de sua mãe. Estou perfeitamente pronto, asseguro-lhe, a manter meu compromisso. E quando sua irmã se recuperar, você deverá, se quiser, indicar o dia exato do baile. Porém, você não gostaria de dançar enquanto ela estiver doente. Lídia se declarou satisfeita. Oh, sim, seria muito melhor esperar até que Jenny esteja bem. E nessa altura, é provável que o Capitão Carter esteja em mérito novamente. E quando tiver oferecido seu baile, acrescentou, insistirei para que ofereçam também. Direi ao Coronel Forster que será uma vergonha se não o fizer. Senhora Bennet e suas filhas então partiram, e Elizabeth instantaneamente voltou para Jane, deixando seu comportamento e de suas parentes para os comentários das duas damas e de Mr. Darcy. Este, porém, não pôde ser vencido a se juntar à censura das duas sobre ela, apesar dos gracejos de Miss Bingley sobre belos olhos. E nós finalizamos aqui o capítulo 9 do livro nesse vídeo de hoje, e espero que você tenha gostado. Se você gostou, claro, deixe seu like e também o seu comentário sobre o capítulo de hoje. Mr. Elizabeth e Mr. Darcy a cada dia mais próximos, não é? No próximo capítulo nós vamos ler aqui sobre o dia se passou muito como o anterior e Mr. Hunston e Mr. Bingley ficaram algumas horas da manhã com a enferma, a doente Jenny, tá bom? Então a gente se vê no próximo capítulo, não perca nada. Vou deixar sempre um card aqui e quando acabar o vídeo vai aparecer duas sugestões de vídeo, você pode clicar em uma das duas e assistir aos nossos vídeos do canal A Voz do Livro. Eu sou o Luiz Carlos, fico por aqui, a gente se vê no próximo capítulo. Tchau, galera, um abraço, saudações.